Eu sou o Roberto, irmão mais velho do Caio. A gente mora em uma casa simples em uma cidade pequena no interior. Minha família é bem tranquila e sempre tivemos uma vida normal, sem grandes novidades. Mas algumas semanas atrás, algo estranho começou a acontecer. Meu irmão mais novo, Caio, de repente começou a falar com um amigo imaginário. No começo, ninguém na família achou isso estranho, já que era comum crianças terem amigos imaginários. Caio batizou o amigo de Tico e falava com ele todos os dias. Eles brincavam juntos, conversavam sobre tudo, e Caio sempre dizia o que Tico gostava ou não gostava. Era meio engraçado até ver o Caio falando sozinho e rindo das piadas do amigo imaginário. Mas com o tempo, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Caio parecia cada vez mais obcecado com Tico. Ele se recusava a dormir sem o amigo por perto. E algumas vezes começava a gritar do nada, dizendo que Tico tinha dito algo que ele não gostava. Eu comecei a prestar mais atenção nas conversas de Caio com Tico. O jeito que ele falava parecia mudar, ficando mais sombrio e até agressivo às vezes. Caio dizia que Tico estava sempre por perto e que ele não gostava que eu ou nossos pais fôssemos até o quarto dele. Uma noite, enquanto Caio dormia, eu decidi ir ao quarto dele para ver se encontrava algo estranho. O ambiente estava frio e escuro, e eu juro que senti uma presença lá dentro. Me arrepiei dos pés à cabeça, como se alguém ou algo estivesse dentro do quarto. Por enquanto, eu não contei nada para os nossos pais, mas estou preocupado com o que está acontecendo com o Caio e seu amigo imaginário. Essa amizade está começando a sair do controle e eu preciso descobrir mais sobre o que está acontecendo com meu irmão. O comportamento do meu irmão continuou a piorar nos dias seguintes. Ele começou a falar mais com Tico, a ponto de negligenciar outras atividades, como brincar com os amigos da escola ou até assistir televisão. Parecia que Tico estava tomando conta de todo o tempo do meu irmão. As conversas que eu ouvia entre eles ficavam cada vez mais esquisitas. Caio falava de coisas sombrias, como Tico pedindo para ele ficar longe de certas pessoas ou dizendo que alguém estava tentando machucá-lo. O mais estranho era que ele parecia realmente acreditar nas palavras do amigo imaginário. Um dia, eu peguei ele desenhando algo no papel. Quando olhei de perto, era um desenho perturbador. Mostrava uma figura sombria com olhos brilhantes e dentes afiados. Era uma imagem assustadora, ainda mais vindo de uma criança. Eu perguntei para o Caio o que era aquele desenho, e ele respondeu que era o Tico. Tentei conversar com ele sobre isso, mas ele ficou defensivo e não quis me contar mais detalhes sobre o amigo imaginário. Enquanto isso, nossos pais não pareciam notar o quão estranho o comportamento do Caio estava se tornando. Eles achavam que era apenas uma fase, uma parte normal do desenvolvimento da infância. Mas eu sabia que algo estava errado. Em uma noite, eu ouvi o Caio gritando no quarto dele. Corri até lá e o encontrei encolhido em um canto, chorando de medo. Ele me disse que Tico estava bravo com ele por não ter seguido suas ordens. Isso me deixou preocupado de verdade. Eu sabia que precisava fazer algo a respeito, mas não sabia exatamente o que. Parecia que Tico estava exercendo um controle maligno sobre meu irmão. Depois da noite em que encontrei o Caio assustado e chorando por causa de Tico, decidi que tinha que fazer algo para entender o que estava acontecendo. Meu irmão estava claramente com medo, e eu sabia que tinha que proteger ele dessa presença sombria. Tentei descobrir mais sobre o amigo imaginário. Perguntei para os nossos pais se eles sabiam de alguma coisa sobre, mas eles disseram que era só um amigo imaginário comum, nada com que se preocupar. Eu sabia que precisava fazer mais do que isso. Então, resolvi pesquisar na internet sobre amigos imaginários e histórias semelhantes à do Caio. Em uma página de uma rede social, encontrei pessoas relatando e contando outros casos de crianças com amigos imaginários que acabavam se tornando ameaçadores. Os relatos que li me deixaram ainda mais preocupado.
Muitas crianças tinham passado por experiências semelhantes e a maioria das histórias terminava em tragédia. Isso me deu mais motivação para descobrir a verdade por trás do amigo imaginário. Um dia fui até a escola do meu irmão, perguntei aos professores e aos amigos dele se alguém mais sabia algo sobre Tico ou se tinham notado algo diferente no comportamento do meu irmão. Mas ninguém parecia saber de nada. Eles só mencionaram que Caio estava mais quieto e distante ultimamente. Então, decidi conversar com meu irmão mais uma vez. Sentei com ele no quarto e tentei ganhar a confiança dele. Perguntei sobre Tico, tentando entender o que ele queria de verdade. Ele parecia hesitante em falar sobre o assunto, mas depois de insistir um pouco, ele começou a contar mais detalhes. Segundo ele, era um amigo muito legal no começo, mas ele começou a ficar controlador e ameaçador. Ele dizia coisas ruins sobre mim e nossos pais, dizendo que meu irmão não deveria confiar em ninguém além dele. O amigo imaginário também queria que ele fizesse coisas estranhas, como machucar animais ou se esconder de todos. Depois dessa conversa, fiquei ainda mais preocupado. Parecia que Tico estava tentando isolar meu irmão de todo mundo e colocá-lo contra a própria família. Eu tinha que fazer algo antes que fosse tarde demais. Precisava encontrar uma maneira de proteger o Caio dessa presença maligna, antes que ela tomasse conta totalmente do meu irmão. Estava tudo em silêncio naquela noite, até que um barulho estranho quebrou o sossego da casa. Era como um arrastar de pés pesados e murmurinhos abafados vindos do quarto do Caio. Fiquei alerta e corri para lá, com medo do que poderia estar acontecendo. Assim que me aproximei, percebi que meus pais também tinham saído de seus quartos. Todos ouvimos os barulhos ao mesmo tempo. Pareciam sons de coisas sendo jogadas ao chão e gritos abafados. Eles estavam tão assustados quanto eu, e nós três fomos correndo até o quarto. Ao abrir a porta, a cena que vimos nos deixou chocados. O quarto estava completamente bagunçado, com móveis virados, brinquedos espalhados pelo chão e o meu irmão sentado no meio, chorando e tremendo. O pior foi perceber a presença sombria ao lado dele. Uma forma humana distorcida que parecia flutuar no ar. A presença era como uma sombra viva, com olhos brilhantes que nos encaravam com raiva. Meus pais ficaram imóveis ao ver aquilo, incapazes de entender o que estava acontecendo. Eu tentei me mover para alcançar o Caio, mas senti uma força invisível me segurando no lugar. O Caio gritava, pedindo ajuda, enquanto a presença sombria sussurrava algo no ouvido dele. Eu tentei lutar contra a força que me prendia, mas parecia que estava empurrando uma parede. Minha mãe tentou correr para o Caio, mas também foi impedida pela presença. O quarto inteiro parecia tremer, as luzes piscavam e o ar estava carregado com uma energia estranha. A presença olhou para mim com desprezo e soltou uma risada sinistra, dizendo que se não ficássemos longe, nos arrependeríamos. De repente, a sombra desapareceu tão rápido quanto havia aparecido, deixando um silêncio pesado no quarto. Eu corri até o Caio e o abracei, aliviado que aquilo tivesse acabado, pelo menos por enquanto. Meus pais se juntaram a nós, todos em estado de choque pelo que acabara de acontecer. Caio estava assustado, mas também aliviado ao sentir nossa presença ao seu redor. Depois daquela noite perturbadora, ficamos todos com os nervos à flor da pele. Decidimos que era melhor manter o Caio sempre por perto, para tentar protegê-lo do que quer que fosse que estivesse tentando atormentá-lo. No entanto, estávamos prestes a presenciar algo ainda mais assustador. Era uma noite tranquila, ou pelo menos parecia ser, até que Caio começou a agir de forma estranha novamente. Ele estava sentado na sala, brincando com seus brinquedos, quando começou a falar sozinho. Achei que era apenas mais uma conversa com Tico, mas o tom de voz dele mudou de repente. Ele estava mais alto, falando como se estivesse discutindo com alguém. Meu pai e minha mãe vieram até a sala para ver o que estava acontecendo. Caio parou de brincar, olhou fixamente para um canto escuro da sala e começou a gritar que Tico estava bravo.
e queria falar com a gente. Nesse momento, algo inacreditável aconteceu. Nós três, eu, meu pai e minha mãe, vimos uma sombra escura emergir daquele canto da sala. Era a mesma forma sombria que havíamos visto no quarto, mas agora ela parecia mais real, mais ameaçadora. A sombra pairava no ar, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. O Caio continuava gritando, dizendo que Tico estava exigindo que fizéssemos algo, mas ele não conseguia explicar o que era. A sala ficou gelada e o silêncio era ensurdecedor. Minha mãe tentou pegar meu irmão no colo para protegê-lo, mas a presença sombria parecia impedir qualquer movimento em direção a ele. O Caio estava paralisado, olhando fixamente para a sombra, enquanto meu pai e eu tentávamos afastá-lo daquela coisa. A sombra começou a se mover na nossa direção, fazendo sons ameaçadores. Parecia que ela queria algo de nós, mas não podíamos entender o que era. Meu pai tentou dialogar com a presença, mas ela não respondeu. Apenas continuou a nos encarar com uma raiva crescente. Tudo parecia congelado no tempo, enquanto a sombra continuava a nos encurralar. Estávamos todos juntos, mas completamente indefesos diante daquela presença sinistra. Caio estava assustado e chorando, pedindo para que fizéssemos a sombra sumir. Foi quando a sombra finalmente começou a recuar, como se algo a estivesse afastando. De repente, ela desapareceu, deixando um silêncio pesado na sala. Meu irmão desabou em lágrimas nos braços da minha mãe, enquanto eu e meu pai tentávamos entender o que havia acabado de acontecer. Depois das últimas experiências assustadoras, estávamos todos exaustos e com medo do que poderia acontecer a seguir. Sabíamos que precisávamos encontrar uma solução para proteger o Caio e nossa família daquela presença sinistra. Foi então que meus pais conversaram com alguns amigos próximos sobre o que estava acontecendo. Eles recomendaram que levássemos o Caio à igreja e procurássemos ajuda espiritual para lidar com a situação. No início, eu e meus pais estávamos céticos em relação a essa ideia, mas depois de tudo que vimos, estávamos dispostos a tentar qualquer coisa. No domingo seguinte, fomos à igreja juntos. Conversamos com o padre, que nos ouviu com paciência e compreensão. Ele concordou em nos ajudar e recomendou que trouxéssemos Caio regularmente para orações e bênçãos. Meu irmão parecia mais tranquilo naquela atmosfera, e isso nos deu um pouco de esperança. Começamos a frequentar a igreja com frequência, levando Caio conosco a cada visita. O padre fez orações especiais pelo Caio, abençoando-o e pedindo proteção para nossa família. Aos poucos, notamos que as manifestações de Tico estavam diminuindo. Caio também parecia mais tranquilo e menos agitado. Ele começou a dormir melhor à noite e suas conversas com Tico se tornaram menos frequentes. Continuamos com nossas visitas à igreja, sempre buscando o apoio do padre para manter a paz em casa. Com o passar das semanas, as manifestações de Tico pararam completamente. O quarto do Caio voltou a ser um lugar seguro e a sombra sinistra nunca mais apareceu em nossa casa. A vida do Caio começou a voltar ao normal e ele se tornou uma criança mais alegre e sociável. A experiência nos deixou uma marca, mas estávamos aliviados por finalmente termos encontrado uma solução para proteger o Caio. A igreja se tornou um refúgio para nós e continuamos a frequentá-la para manter nossa família unida e longe de qualquer outra presença maligna. Hoje, escrevo esse relato com um sentimento de gratidão por termos superado essa situação assustadora. O Caio está seguro e nossa família está mais forte do que nunca. Agora podemos seguir em frente com nossas vidas, sabendo que enfrentamos o desconhecido e saímos vitoriosos. Eu me chamo Ricardo e sou advogado. Sempre fui ambicioso e queria alcançar o sucesso a todo custo.
Estava cansado de lidar com casos pequenos e queria algo maior, que me trouxesse fama e dinheiro. Então, numa noite, quando estava voltando do trabalho, encontrei um sujeito estranho na porta do escritório. O homem era misterioso, vestido com roupas escuras e uma expressão sinistra. Ele me olhou nos olhos e disse que poderia me ajudar a alcançar tudo o que eu desejava, mas que isso teria um preço. No começo, achei que fosse brincadeira ou alguém tentando me pregar uma peça, mas ele falou com tanta confiança que acabei ficando curioso. O sujeito me disse que, em troca de minha alma, eu ganharia todos os casos que pegasse e teria sucesso em qualquer coisa que tentasse. Eu estava cético, mas a ideia de ganhar sempre nos tribunais era tentadora demais para ignorar. Ele me deu um contrato para assinar, um papel velho com letras esquisitas. Assinei o contrato sem hesitar muito. No fundo, achava que não passava de uma grande brincadeira, mas, para minha surpresa, o homem sumiu assim que terminei de assinar. Não pude deixar de pensar que algo estranho estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, sentia uma empolgação pelo que estava por vir. Os dias depois de assinar o contrato foram simplesmente incríveis. Nunca imaginei que poderia ganhar todos os casos com tanta facilidade. Era como se todas as provas, testemunhas e argumentos estivessem perfeitamente alinhados a meu favor. No tribunal, parecia que até os juízes estavam pendendo para o meu lado. Com tanto sucesso, minha reputação como advogado cresceu rapidamente. Logo, fui conhecido como um dos melhores da cidade. Clientes me procuravam de todos os cantos, dispostos a pagar altas quantias para garantir meus serviços. Estava no topo da minha carreira, com o respeito dos meus colegas e a atenção da mídia. Os colegas me parabenizavam pelo meu desempenho, mas também começavam a me olhar com certa desconfiança. Parecia que eu sempre tinha uma carta na manga, uma vantagem injusta que ninguém conseguia entender. Eles me perguntavam qual era o meu segredo, e eu simplesmente dava risada e dizia que era sorte. Porém, a verdade é que sentia algo mais sombrio pairando sobre meu sucesso. Comecei a notar que meus clientes nem sempre eram pessoas honestas ou inocentes. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para garantir que eu os defendesse, mesmo quando estavam claramente errados. As consequências de ganhar todos os casos também começaram a aparecer. Os oponentes dos meus clientes acabavam sendo prejudicados, muitas vezes de formas devastadoras. Vi famílias desmoronando, negócios falindo e pessoas inocentes pagando o preço pelos meus ganhos. Além disso, comecei a receber propostas de clientes ainda mais estranhos e perigosos. Alguns pareciam lidar com negócios ilícitos ou até mesmo estar envolvidos em crimes violentos. A princípio, fiquei relutante, mas a pressão para manter minha reputação de sucesso me fez aceitar alguns desses casos. Conforme meu sucesso crescia, minha consciência começou a pesar. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso ao defender pessoas sem escrúpulos, mas a promessa de ganhar todos os casos era irresistível. Sentia uma inquietação crescente, uma suspeita de que algo ruim estava para acontecer, mas não conseguia parar. Afinal, eu estava vivendo o auge da minha carreira e não queria abrir mão disso. Minhas noites de sono também foram afetadas. Comecei a ter pesadelos com rostos de pessoas que eu havia prejudicado indiretamente, suas expressões de dor e raiva me perseguindo. Eu acordava suando frio, tentando ignorar a culpa que começava a pesar sobre mim. Um dos momentos mais perturbadores aconteceu quando um cliente particularmente perigoso me agradeceu por ter garantido sua liberdade após cometer um crime hediondo. Ele me deu um sorriso sombrio, me deixando ainda mais desconfortável com a situação em que eu me meti. Além disso, meus colegas de profissão começaram a me evitar ainda mais. Eles murmuravam sobre mim nos corredores, comentando sobre meu sucesso e questionando minha ética profissional. Eu podia sentir o julgamento deles, mesmo sem ouvir as palavras diretamente. Percebi que estava ficando cada vez mais isolado. Até mesmo minha família começou a notar mudanças em mim.
Minhas atitudes estavam se tornando mais distantes, frias e calculistas, afetando meus relacionamentos pessoais. A essa altura, minha consciência estava em conflito. Por um lado, eu estava vivendo o auge da minha carreira, mas por outro, sentia que estava pagando um preço muito alto por isso. O que antes parecia um sonho agora estava se tornando um pesadelo constante. Eu ainda não sabia como sair dessa situação, mas algo dentro de mim dizia que precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. A pressão de manter minha reputação e sucesso estava me levando a um beco sem saída, e eu não via uma maneira clara de escapar. Um dia, ao entrar no escritório, recebi uma visita inesperada. Era uma mulher que eu tinha ajudado a incriminar num caso recente. Ela estava completamente arrasada, com lágrimas nos olhos, e começou a gritar comigo por tê-la prejudicado injustamente. A cena me deixou abalado, pois eu sabia que aquilo não era um caso isolado. Muitas outras pessoas poderiam ter sido prejudicadas por mim. Eu tentei reverter a situação e reconsiderar os casos que estava pegando, mas parecia que o pacto não permitia isso. Era como se uma força invisível me empurrasse para continuar fazendo aquilo que já estava fazendo. A pressão do sucesso e do contrato com o diabo estava se tornando insuportável. Os rostos das vítimas continuavam me perseguindo nos tribunais, e cada vez mais eu me questionava sobre o que estava fazendo. O sentimento de arrependimento crescia a cada dia, e eu começava a temer as consequências finais do pacto que fiz. Enquanto tentava lidar com tudo isso, minha carreira parecia desmoronar. As pessoas já não me procuravam tanto, e meus colegas pareciam aliviados por isso. Eu estava cada vez mais isolado, com medo do que viria a seguir. Apesar disso, eu ainda não sabia exatamente qual seria o preço final a ser pago pelo pacto que fiz. Sabia que algo terrível estava para acontecer, mas não conseguia prever quando ou como isso se daria. A sensação de inquietação continuava crescendo, me deixando cada vez mais desesperado por uma saída. Uma noite, acordei com uma sensação de presença sinistra no quarto. Lá estava ele, o homem misterioso com quem fiz o pacto. Seu olhar era frio e cheio de malícia. Ele me disse que era hora de discutir minha dívida. Não havia como fugir. Tentei argumentar, mas ele apenas sorriu de maneira cruel. Lembrei-me do contrato que assinei naquela noite fatídica e percebi que não havia como escapar. Acordar de um pesadelo não seria possível dessa vez, pois eu estava vivendo um. O homem misterioso me disse que meu tempo estava se esgotando e que faltava pouco para que eu pagasse o preço completo do acordo. Ele me lembrou que o contrato dizia respeito à minha alma, e eu sentiria o peso disso mais cedo ou mais tarde. Ele não me deu muitos detalhes sobre o que aconteceria, mas deixou claro que o fim estava próximo, uma advertência que me deixou ainda mais em pânico. Eu tentei barganhar ou negociar alguma outra forma de sair dessa situação, mas ele me interrompeu, dizendo que eu já sabia as regras. A presença dele desapareceu tão rápido quanto tinha aparecido, mas a sensação de terror ficou. Passei a me questionar cada decisão que tomava, sabendo que qualquer passo em falso poderia ser o último. Minha carreira continuou a decair, enquanto as consequências do meu pacto se acumulavam ao meu redor. Cada nova ação parecia ser acompanhada por um sussurro sinistro, lembrando-me de que o relógio estava correndo. O homem misterioso disse que faltava pouco tempo para eu pagar a dívida, e isso pesava em minha mente dia e noite. As escolhas que fiz estavam voltando para me assombrar, e agora estava lutando contra o tempo para encontrar uma saída, antes que o pacto finalmente cobrasse seu preço. O que está por vir ainda era um mistério, mas uma coisa era certa. Eu estou correndo contra o tempo para tentar salvar o que restava de minha alma e minha sanidade. Agora, estou escrevendo este relato enquanto espero o desfecho de tudo isso. Não sei o que vai acontecer comigo quando meu tempo acabar, mas sinto que meu fim está próximo. Esta é minha última tentativa de contar minha história antes de enfrentar o destino que eu mesmo escolhi.